cacau em pó, chocolate em pó, achocolatado. Você sabe a diferença entre eles? Olá, eu sou Sandra Dias, Cake Designer, e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados e é aqui também que eu ministro as minhas aulas práticas para as pessoas que também querem se tornar um Cake Designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja através de técnicas de decoração ou receitas divinas que você vai poder incorporar no seu cardápio para atender os seus clientes e com isso aumentar a sua renda. Se é isso que você precisa, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, ative as notificações clicando no sininho, assim você é avisado quando o novo vídeo estiver disponível e não fica de fora da novidade. E hoje eu vou te explicar quais são as diferenças entre cacau em pó, chocolate em pó e achocolatado e como o uso incorreto deles numa receita de confeitaria pode te dar um resultado muito desagradável. E vou te ensinar também como aplicá-los corretamente nas receitas e ter um produto final incrível. Você sabia que o cacau é uma fruta? Que tem polpa e semente como a maioria das frutas? Como essa foto que você está vendo agora? Para fazer o processamento do cacau, é necessário retirar essa polpa, então resta somente o grão do cacau, a semente. Essa semente precisa passar pelo processo de secagem, fermentação e torragem. Depois de torradas, essas sementes são quebradas e de dentro delas são retiradas no que eles chamam de nibs de cacau. Estes nibs nada mais são do que a amêndoa que tem dentro da semente do cacau. Parece confuso, né? Mas não é. A maior parte da gordura do cacau é removida para outros preparos, como por exemplo a manteiga de cacau. O que resta desse processamento é uma pasta seca que é liofilizada e transformada em pó bem fino, sem acréscimo de gordura, açúcares ou qualquer outro aditivo. E portanto, por definição, o cacau em pó é 100% cacau, certo? Se ele não leva nem açúcar, nem gordura e nem nenhum outro tipo de aditivo, ele é 100% cacau. As últimas receitas que eu ensinei aqui no canal eram receitas que têm cacau em pó como um dos ingredientes. Uma foi o brownie maravilhoso, daquele que você come de joelhos, e o mousse de chocolate de corte, divino também. E eu vou deixar o link para vocês aqui ou aqui embaixo na descrição, para vocês poderem assistir depois. Alguns dos meus seguidores no Instagram e daqui do canal também me fizeram aquela pergunta básica que todo mundo faz quando tem cacau em pó na lista de ingredientes de uma receita. Posso usar aquele 50%? E na verdade essa pergunta é a razão pela qual eu estou aqui hoje, para justamente explicar essas diferenças entre cacau em pó, chocolate em pó e achocolatado. Então nós acabamos de ver que cacau em pó é 100% cacau. Ele não tem adição de gorduras, nem açúcar, nem nenhum outro tipo de aditivo, ok? Mas nós também temos o chocolate em pó. Ele sim existe na versão 50% cacau e algumas marcas têm também até 32% de cacau. O que isso significa? Que este chocolate em pó tem na sua composição 50% de cacau em pó e os outros 50% são açúcares, aromatizantes, solubilizantes, etc, etc. Tá? Essa mesma regra vai se aplicar também ao chocolate de 32%, tá? Significa 32% de cacau e o restante açúcar, gordura, etc, tá? E onde entra o achocolatado nisso tudo? Numa das receitas, eu acho que no vídeo onde eu ensinei a fazer o brownie, eu mencionei que não podia usar de jeito nenhum achocolatado naquela receita, porque o achocolatado é feito para ser adicionado no leitinho das crianças. E na hora parecia uma piada, tá? Mas na verdade ela não é uma piada, é sério, tá? O achocolatado tem apenas 10% de cacau em pó, os outros 90% restante da composição do achocolatado é açúcar, a maior parte, agentes solúveis, aromatizantes, etc, etc, tá? Dá uma olhadinha no rótulo depois para você ter uma ideia das outras coisas que tem nesse achocolatado.
E é por isso que quando você adiciona achocolatado em algum líquido como leite para dar para a criança, basta você pegar uma colher e mexer que logo ele se dissolve, né? Logo ele se incorpora no leite, porque a quantidade de cacau é mínima e tem muito açúcar que dissolve muito fácil em líquido. Agora, tenta fazer o teste e repetir a mesma coisa de colocar, dessa vez, cacau em pó no leite e mexer com uma colher para ver o que acontece. Você vai descobrir que ele não dissolve, muito pelo contrário. Você vai ter que aquecer o leite e ainda passar esse leite depois numa peneira, porque o cacau fica totalmente empedrado, né? Ele não é solúvel. Então é exatamente por esse motivo que nunca é recomendado o uso do achocolatado em receitas de confeitaria, porque ele tem muito açúcar, muito menos cacau e isso acaba desestabilizando a sua receita, principalmente se isso for um bolo, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que a confeitaria é uma combinação de química e matemática. E quando você mexe nessa combinação, além de não poder consertar no meio do caminho, como a gente faz na cozinha quente, o resultado vai ser totalmente alterado e nunca para melhor, tá? Então a recomendação é: não tente alterar uma receita se você não sabe fazer isso corretamente, porque o resultado não vai ser o esperado, tá? E vamos voltar lá no cacau em pó. Aqui no Brasil existem dois tipos de cacau em pó: o cacau natural e o cacau alcalino. O cacau natural ele é ácido, ele tem um pH de 5, 6 e a coloração dele é meio marrom clara, porque esses ácidos ainda estão intactos, tá? Ele possui um sabor extremamente forte, potente, quase frutado. E essa intensidade dá nos brownies e bolos de chocolate um sabor bem marcante e intenso. Quando a acidez do cacau natural é combinada com a alcalinidade do bicarbonato de sódio, ocorre uma reação de fermentação que fará com que o seu bolo cresça adequadamente, mesmo que você não use fermento, tá? Você já fez um bolo de chocolate usando cacau em pó e junto com ele adicionou o bicarbonato de sódio, mas quando você foi provar o bolo depois de pronto, ele tinha aquele gosto metálico, aquele sabor residual estranho do bicarbonato? Você sabe por que isso aconteceu? Porque muito provavelmente você deve ter usado a segunda versão de cacau em pó, que é o cacau alcalino. Ou seja, o cacau alcalino ele é diferente do cacau natural, porque ele passou por um processo de alcalinização que é feito para neutralizar a acidez do cacau. E é por isso que ele tem um sabor mais suave que agrada mais o paladar. Ele não é tão intenso como o cacau natural. Mas como ele é um cacau alcalino e portanto significa que ele não tem acidez, o bicarbonato de sódio não vai reagir com o cacau e assim ele perde a função de neutralizar a acidez, de alcalinizar. Então você fica com aquele sabor residual metálico e desagradável do bicarbonato na sua massa de bolo. E, inclusive, se havia apenas o bicarbonato como agente fermentador, o bolo também não deve ter crescido direito, tá? Por quê? Lembra, bicarbonato ele reage com o cacau natural e faz o bolo fermentar e crescer adequadamente. Se era o cacau alcalino, isso não deu certo, tá? E, portanto, quando você tiver uma receita de bolo que te pede cacau em pó, mas só tem bicarbonato de sódio como agente fermentador, você deve usar o cacau natural e nunca o alcalino, tá? Mas se a receita pede cacau em pó e você olha no resto dos ingredientes que ele está pedindo fermento em pó químico, esse fermento em pó ele tem um pH neutro. Então, você tem que usar o alcalino porque você não precisa que neutralize a acidez porque ele não tem, tá? Que é o caso do bicarbonato. Então lembra, cacau em pó, bicarbonato de sódio, cacau alcalino, fermento em pó químico, tá? Essas duas combinações, quando feitas desta maneira, o bolo cresce adequadamente e não fica com aquele resíduo de bicarbonato mesmo que você tenha usado ele na receita do bolo. E agora que você sabe dessa regra, fica fácil você usar o agente fermentador, seja ele o bicarbonato de sódio ou o fermento em pó químico, conforme o cacau que você tem em casa, né? Essa é uma substituição que é simples de fazer agora que você sabe a regra. O cacau alcalino, ele tem um sabor suave, ele tem notas mais amadeiradas e que agradam mais o paladar. E o que encontramos aqui no Brasil, ele tem uma graduação 2.
é uma coloração, a cor dele é um marrom café, e a graduação 3, que é o meu preferido, é um marrom intenso mais avermelhado. Além do cacau alcalino, existe também o alcalino black, que ele atinge um nível de alcalinização de grau 8, tornando muito amargo e com um sabor muito parecido com aquele que a gente encontra nos biscoitos negresco e Oreo, por exemplo, que eles são negros, né? Negros e sabor intenso. E muita gente adora tanto esse biscoito, né, por conta do sabor, acho que não é só da cor, né, que eles usam, tem gente que usa quebradinho para colocar em cremes, inteiros para decorar bolo naked, até esse tal de naked espatulado, tá? Então é um cacau que embora intenso, é muito apreciado, porque senão esses biscoitos não venderiam tão bem, né? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha finalmente solucionado todas as dúvidas em relação a cacau em pó, chocolate em pó, achocolatado. Lembra que achocolatado é só para colocar no leitinho das crianças? E que agora vocês saibam como utilizar corretamente esses ingredientes nas suas receitas, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida ainda, não tem problema. Usa aqui embaixo o campo de comentários, deixa a sua pergunta, a sua dúvida ou até o seu comentário, que assim que possível eu te respondo, tá bom? Porque agora, depois de toda essa conversa de chocolate em pó, cacau em pó, achocolatado, eu acho que eu vou ter que fazer um bolo de chocolate, né? Você também não ficou com vontade de comer um bolo de chocolate? E que tal aprender uma receita maravilhosa de um bolo de chocolate denso, macio e bem úmido? Você quer? Então deixa aqui embaixo também no comentário para mim, tá? Ou então, dá uma olhadinha no meu Instagram, caso você não me siga lá ainda também, porque lá tem bastante coisa legal. Tem as fotos dos meus bolos, dos meus trabalhos, as minhas flores de açúcar, macarrons, e tem também os bolos dos meus alunos, porque o resultado das aulas práticas eu também publico lá. E vez ou outra, eu também publico uma receita de fácil preparo, mas muito gostosas, mas são receitas que não estão aqui no canal. Aqui no canal são receitas diferentes de lá, então vale a pena dar uma olhadinha. E sabe o que me deixa muito feliz? É saber que essas técnicas e essas receitas estão ajudando vocês de verdade. Pois de vez em quando eu tenho recebido relatos de pessoas lá no Instagram que estão inclusive ganhando dinheiro com receitas que eu ensinei. Olha que legal, tá? E se esse for o seu caso, usa a tag Receita Sandra Dias ou me marca no post com @SandraDiasCakeDesigner, que eu vou lá dar uma olhadinha no post, dar o meu like para você e deixar um comentáriozinho, tá bom? E obrigada por ficar comigo até agora. Cuide-se bem e tenha uma doce semana. Um beijo. Até a próxima.